Yamada, a atendente da loja, está entregando o troco para Sasaki. Ele agradece enquanto pensa que Yamada está sempre trabalhando no segundo balcão. Sasaki reflete que sempre passa nesse mercado após o trabalho, porém recentemente ele tem vindo mais que o normal, ele não pode evitar. Afinal ele amava ver o sorriso de Yamada. Será que ele deveria comprar um presente para ela? Não, claro que não. Ele é só um velhote. Se fizer algo assim pode acabar causando um mal-entendido chato. Outra noite após o trabalho, Sasaki está reclamando de seu chefe ter feito ele ficar até mais tarde para uma reunião completamente inútil. Mas está tudo bem, pois afinal está na hora da dose noturna do sorriso de Yamada. Porém ao chegar no mercado suas esperanças morrem. Yamada não estava trabalhando hoje. Será que hoje era a folga dela? Ou será que ela saiu mais cedo? De qualquer forma não importa, hoje realmente não era o dia do Sasaki. Ele pensa que precisa de uma boa dose de nicotina para compensar isso, mas para no meio do caminho ao lembrar que está bem na frente do mercado. Como no Japão é crime fumar em áreas públicas ele pensa que pode entrar em problemas, como poderia não ter nenhuma área para fumantes por perto. Esse lugar realmente não respeita o direito dos fumantes, é quando ele ouve alguém o chamando. Era uma garota nos fundos da loja, ela está dizendo que ele poderia fumar ali. Crianças, quando alguém chamar você para os fundos de uma loja no meio da noite, não importa o quão linda essa pessoa for, não vá. Porém Sasaki não tem senso de autopreservação e vai. Ele questiona se ela não arrumaria problemas por deixar um estranho ir ali. Ela apenas ri e diz que não tinha como alguém saber que ele não poderia estar ali. Ele se agacha ao seu lado pedindo licença. Sasaki nunca a viu antes. Quando ele vai perguntar se ela trabalhava lá, ele se assusta com sua aproximação repentina. Ela diz que estava apenas querendo acender seu cigarro no dele. Ele diz que ela deveria apenas ter pedido e ela ri dizendo que estava brincalhona hoje. Sasaki diz que ela não deveria brincar assim com quem acabou de conhecer. Enquanto pega o isqueiro dele ela questiona se ele sempre pegava o caixa 2. Sasaki fica envergonhado pensando como ela poderia saber disso. Ele diz que era apenas coincidência. Ela diz que mesmo quando os outros caixas estavam vazios ele sempre pegava a fila no 2. Será que ela está vendo por trás dele? Ela questiona se a Yamada era a atendente favorita dele ou algo assim. Se ela já sabe disso ela poderia parar de provocar Sasaki. Ela diz que era uma boa escolha, ela é fofa e peituda, não tem namorado e está sempre de bem com a vida. Porém Sasaki se apressa em dizer que não era nada disso. É verdade que ele é um velho estranho por sempre ir no caixa dela, mas ele apenas se acalma em ver seu trabalho, ele não tem nenhuma outra intenção. Essa é a única coisa que faz ele feliz hoje em dia, nossa que triste. Ela apenas o encara com uma expressão morta. Ele se desculpa por ter explodido dessa forma e ela diz que está aliviada. Ela apenas queria saber se ele era outro cliente assustador que estaria atrás da Yamada. Sempre aparecem caras estranhos a convidando para sair, é sempre um saco lidar com esse tipo. Mas agora ela sabe que ele era diferente. Ela diz que ele deveria fazer um bom uso da motivação que ela lhe dá. Sasaki não percebeu que ela o chamou pelo nome mesmo ele não tendo se apresentado. Em outra noite, ele pensa que aquela pirralha rude zombou de alguém que tem idade para ser seu pai. Ele nem sabe se ela realmente trabalha aqui. Yamada o traz para a realidade informando o valor da compra. Enquanto ele pega o dinheiro ela o chama pelo nome, isso o faz se assustar perguntando como ela sabia seu nome. Yamada diz que isso estava escrito no seu cartão de fidelidade da loja. Ela também o agradece o que a deixa confuso. Ela diz que Tayama havia falado sobre ele. Saber disso a deixava muito feliz, ele era um fã dela, certo? Ela pega a carteira que ele derrubou e ele agradece. Com seu sorriso de sempre, Yamada agradece enquanto ele vai embora. Maldito seja essa Tayama, ele com certeza irá gravar esse nome em sua mente. Enquanto ele vai embora ele não vê o sorriso que Tayama digo Yamada solta para ele. Ela pensa que ele está sempre livre para voltar a fumar por aqui. Só agora Sasaki percebeu que Tayama também sabia seu nome. Sasaki está reclamando da reunião de hoje. É como se eles quisessem que reclamassem da quantidade de trabalho. Essas reuniões devem estar incomodando os outros também. Pelo menos em seu caso ele tem um remédio para sua alma. Mas é claro que ela não estaria trabalhando hoje de novo. Sasaki está se questionando porque tenta encontrar outros para aliviar seus problemas. Talvez ele devesse arrumar um hobby. Nesse momento alguém o chama. Era Tayama, que estava muito feliz em vê-lo novamente. Sasaki não esperava vê-la novamente. Ela questiona se ele não iria fumar. Afinal não tinha ninguém ali. De forma assustadora, Sasaki diz que tinha um problema com Tayama. Ela não entende corando. Ele questiona o porquê ela contou a Yamada que ele era seu fã.
tem sido embaraçoso ir no balcão dela desde então. Rindo, Tayama diz que pelo menos não foi tão vergonhoso a ponto de ele não ir mais vê-la. Como ela poderia saber disso? Mesmo que contrariado, Sasaki dá um presente para Tayama que a deixa surpresa. Ele diz que era um presente por deixar ele fumar ali da última vez. Ele diz que gosta daquilo, porém de repente quando ia dizer que gostava quando tinha a idade dela, ele percebe que estava ficando velho. Ela agradece e diz para que ele não fique parado ali, ele deveria fumar também. Ele se anima ao pensar que Tayama talvez goste do mesmo doce que ele. Ele diz que ela deve estar com fome após terminar um turno tão tarde, mas não coma muito ou terá problemas para dormir. Porém aí colocar a mão no bolso, ele nota que tinha esquecido o cigarro no trabalho. Não tinha problema de qualquer forma. Tayama diz que daria um dos dela, mas ele nega. Ela estende o braço para que ele pegue o seu. Ele cora com esse gesto. Sasaki diz que se ela não consegue comer porque está com o cigarro na boca, ela deveria apenas dizer. Tayama percebe que ele realmente era muito observador. Ele apaga o cigarro dela e pergunta se era divertido brincar com esse velho e sem filtro Tayama diz que com certeza era. É bom ser mesmo. Tayama diz que não pode evitar, é como ela lida com as coisas. Sasaki não entende e ela explica que é assim como ele sempre procura a Yamada. Ele questiona se ela não acha chato se intrometer com o pouco conforto que o resta. Tayama diz que ambos usavam outras pessoas para lidar com seus problemas. Ele não deveria ficar tão chateado, ele deveria voltar outra vez. Mesmo contrariado ele aceita. Em outra noite ele está no caixa comprando os mesmos doces. Yamada questiona se ele gostava disso, Sasaki pergunta animado se ela também gostava. Tayama diz que alguém recentemente deu um pouco para ela. Então ela realmente achou muito bom. Esse alguém com certeza só poderia ser Tayama. Sem chance. Será possível? Tayama e Yamada na verdade são amigas muito próximas. Yamada espirra, pensando que aquele velho idiota deve estar falando dela. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreva. O chefe de Sasaki está brigando com ele. Os clientes estão reclamando que ele está demorando para responder. Sasaki tenta explicar que eles pararam de responder então pensou que já tivessem terminado. O chefe manda que ele corrija essa atitude desdenhosa. Ao voltar para sua mesa seu colega pergunta se ele está bem e ele assente. Não tem problema. Ele tem o sorriso de Yamada o esperando quando sair do trabalho. Porém seu chefe põe uma pilha de papéis em sua mesa. Ele manda que Sasaki ligue para todos os clientes se desculpando. Ele realmente sente que está morto. Alguns dias depois, ele finalmente se encontra com Yamada. Ela diz que ele já tem muitos pontos, ele pode resgatá-los para ganhar 50% de desconto no Okaki amanhã. Ele agradece pela informação. Sua colega diz que era hora de trocar de turno. Yamada percebe que sua hospitalidade não foi o suficiente para fazê-lo se animar hoje. Ao sair da loja, Sasaki pensa em ir fumar. Tayama diz que ele poderia voltar sempre. Porém ela não estava lá. Nesse caso fumar também estava fora de questão. Nesse momento Tayama aparece atrás dele dizendo que sua mulher conveniente estava ali, isso o assusta. Ela diz que era bom vê-lo. Sasaki questiona se ela saiu do trabalho agora e ela o empurra, dizendo que eles deveriam fumar logo. Sasaki deixa escapar um suspiro. Tayama pergunta se tinha algo incomodando. Ele admite que estava apenas sobrecarregado. Seu chefe o fez fazer muitas horas extras recentemente. Mas deve ser chato para uma jovem ouvir sobre isso. Ela diz que Yamada estava incomodada e isso o assusta. Ele se questiona se foi rude sem querer e ela diz que não foi isso. Ele não parece muito bem. Ela realmente estava preocupada com ele. Isso surpreende Sasaki. Sorriso ele diz que Yamada realmente é realmente amável. Que caixa admirável ela é. Ele agradece Tayama. Mas ela diz que estou apenas transmitindo suas palavras. Mas ele questiona se ela não saiu do seu caminho para lhe dizer isso. Ela nem tinha prendido o cabelo. Porém ela apenas sopra a fumaça nele. Sasaki pede que ela não faça isso mas ela está bem perto dele. Tayama diz seu cabelo só está assim porque ela estava com preguiça para amarrá-lo. Com tom provocador. Ela diz que não dará mais detalhes picantes porque ele está muito atrevido hoje. Corado ele pergunta quando foi atrevido. Tayama não sabia que um idiota como ele poderia ser atrevido e ele nega que seja idiota. As pessoas no escritório estão falando sobre o Sasaki. Estão dizendo que ele estava muito estressado e até fez uma funcionária chorar. Sasaki não entende o que foi que deu errado. Sua funcionária cometeu alguns erros e ele tentou encorajá-la dizendo para eles se esforçarem mais da próxima vez. Mas parece que ele se expressou mal e ela pensou que ele estivesse brigando com ela. Isso não teria acontecido se ele fosse como Yamada com sua voz clara e gentil.
Ele tinha muito a aprender com ela. Hoje ele iria vê-la para aprender alguma coisa. Tayama o cumprimenta quando vê. Ela diz que Yamada já havia ido embora. Sasaki a cumprimenta e diz que já sabia disso, afinal não a viu quando entrou na loja. Ele se senta ao seu lado e questiona se ela o achava assustador. Ela questiona o porquê ele estar fazendo uma pergunta tão engraçada e ele explica o que aconteceu mais cedo. Rindo, ela pergunta se ele era do tipo que se estressa fácil no trabalho. Cabisbaixo, ele explica que ela cometeu um pequeno erro no trabalho e ele apenas quis animá-la. Ele não quer que ela comece a odiar o trabalho por sua causa. Tayama questiona se isso realmente era importante, afinal a empresa dele já era horrível de qualquer jeito. Uma hora ou outra ela irá começar a odiar o trabalho igual Sasaki. Fora isso, se ela é apenas uma nova contratada um dia ela irá descobrir que ele é uma boa pessoa, pelo menos se ela não desistir antes. Sasaki agradece seu incentivo e diz querer poder rir igual Yamada. Tayama diz que eles são obrigados a treinar o sorriso muitas vezes ali. Ele questiona se então ela poderia sorrir como ele e ela concorda, mostrando seu lindo sorriso. Isso o deixa chocado. Ele começa a rir enquanto pede desculpas, ele admite que foi um choque tanto, mas essa expressão fofa também combina com ela. Em resposta ela apenas o força a fazer um sorriso enquanto fica seria. Ela diz que fazendo na prática ele vai aprender mais rápido do que ela dando um conselho. Sasaki se desculpa perguntando se ela estava brava. Ele não queria ofendê-la. Muito bem, acabou a prática do sorriso. Ele se desculpa mais uma vez e ela manda que ele se lembre disso. Outra noite Yamada agradece por sua compra. Ele sorri em agradecimento. Enquanto ele vai embora Yamada pensa na expressão que ele fez. Como ele poderia sorrir desse jeito só porque ele a viu sorrir? Estamos no meio do dia, hoje estava uma tarde de primavera agradável, mesmo depois de ser repreendido por um cliente. Antes de voltar ao trabalho ele decide passar na loja de sempre. Tayama provavelmente não estava lá pois estaria no turno da noite, mas mesmo assim vai dar uma olhada. É quando para sua surpresa ele se depara com Yamada. Isso realmente o choca. Ela apenas sorri ao vê-lo ali. Ele se desespera perguntando o porquê ela está ali. Ela está trabalhando durante o dia agora? Mas ela pede que ele se acalme. Ela explica que hoje tinha uma vaga a partir do meio-dia e por isso estava trabalhando mais cedo. Quanto ao motivo de ela estar ali fora, ela demora um momento para pensar em algo e diz que era porque ali era o único lugar que tinha uma máquina de vendas. Ela questiona se ele saiu mais cedo hoje e ele explica que apenas foi visitar um cliente e se Tayama estivesse ali ele fumaria com ela. Mas ao notar que acabou de revelar seu segredo, ele rapidamente diz que sente muito por um estranho como ele estar ali. Ele estava apenas aproveitando a gentileza da Tayama, mas para de falar ao ouvir Yamada rir. Yamada diz que Tayama já contou para ele que eles fumam ali. Sasaki fica surpreso com isso. Ele diz que elas realmente pareciam muito amigas. Isso quebra Yamada que por um momento rapidamente sai do personagem e o chama de idiota. Sasaki pergunta se ela disse alguma coisa e ela rapidamente se recompõe e diz que elas eram sim amigas. Sasaki diz que elas realmente pareciam ter muito em comum. Afinal as duas observavam as pessoas muito bem apesar de tudo. Yamada não sabe como responder a isso. Sasaki diz que não irá fumar já que não queria que o cheiro ficasse em seu uniforme. Ele já se despede e sente muito por atrapalhar seu intervalo. Enquanto ele sai Yamada percebe que tinha uma folha em seu cabelo. Ela o chama e estende a mão para tirar a folha. Ela questiona sorrindo se aquela pétala de flor estava nele o tempo todo. Ele questiona envergonhado e ela admite que tinha ficado bonito e por isso não disse nada. Ele agradece e pensa que não esperava que Yamada fosse tão brincalhona. Tayama pensa que a estupidez do Sasaki era realmente estranha. Em outra noite, o turno de Yamada tinha acabado. Enquanto ela ia embora ela pensa se Sasaki irá aparecer hoje. Mas sua colega de trabalho a para por um momento. Parece que hoje Sasaki estava de folga pois estava sem seu terno habitual. Ele pensa que estava muito frio essa noite. Então apenas fumaria um e iria para casa. Ele se aproxima para cumprimentar Tayama mas para ao ver sua irritação. Ela realmente parecia muito mal-humorada. Ela o olha e nem faz muito caso. Ele tenta questionar se estava tudo bem mas ela o corta perguntando se ele estava de folga. E ele diz que sim enquanto nota quantos cigarros ela já tinha fumado. Ela diz que é bom ter uma folga. Ele se levanta para ir até a máquina de vendas e ela questiona se ele não iria fumar. Sasaki diz que estava muito frio então pegaria uma bebida quente e pergunta se ela não queria uma. Ele diz que era tentador acender um enquanto estava de mau humor, mas uma bebida quente pode ajudar também. Ela admite que recebeu uma reclamação. Disseram que considerando que seu trabalho era atender os outros com um sorriso encantador. Estou chocado que você fede a fumaça de cigarro.
Ela diz que esse tipo de coisa a faz se sentir como uma idiota. Sasaki diz que quando você vê o outro lado de uma pessoa que você achava-se incrível, você perde a confiança nela, mesmo que ela continue sendo a mesma pessoa. Ele se desculpa pois sabe que isso não é da sua conta. Ele espirra enquanto diz que hoje estava vestindo algo leve e então Tayama se aproxima cobrindo ele com sua jaqueta. Ela diz que está emprestando isso. Sasaki diz que está bem quentinho e agradece Tayama, mas ela segura sua manga e diz que essa frase era dela. Ela se desculpa admitindo que não bebe café, esse se assusta e ela ri, dizendo que não sabia que ele poderia fazer uma cara dessas. Tayama geralmente bebe suco, então talvez tomasse um pouco de Lipovitan, seja lá o que for isso. Obrigado por assistir até aqui, deixa o like, comente e se inscreva para mais. Até a próxima!